Olá a todos. O objetivo desse vídeo é introduzir os conceitos de transformação de Park e Clark, que são muito utilizados para o controle de inversores conectados à rede elétrica. Então vamos lá. Inicialmente, lembrando rapidamente aqui do nosso sistema, que seria um inversor fotovoltaico, pode ser composto de um estágio CC-CC, que eleva a tensão do painel, e um estágio CC-CA, que conecta na rede elétrica. Esse estágio de conexão à rede elétrica ele tem um sincronismo com a rede, e ele também controla a injeção de potência ativa e reativa na rede elétrica, além de realizar a proteção do sistema fotovoltaico quando existem problemas na rede elétrica. Então, para esse circuito de sincronismo, existem várias técnicas para sincronizar com a rede elétrica e, no caso, se for injetar potência ativa, a corrente tem que estar em fase com a tensão da rede elétrica. Eu vou falar hoje das modelagens matemáticas utilizadas, sem entrar no mérito de qual estrutura de sincronismos ou quais estruturas são utilizadas. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar um vídeo para recordar dos fasores. Então, nós temos em vermelho, verde e azul os fasores da tensão ABC. Então imagina que ela tem um raio aqui, unitário, então vai até 1. Então a tensão vai em 1 PU ou menos 1 PU, que seria essa senoide, azul, vermelho e verde, indo de 1 PU a menos 1 PU, ok? A soma desses três vetores vai me fornecer esse vetor preto. E esse vetor preto, ele aqui também é um vetor de 60 Hz, e ele tem amplitude de 1.5 PU, ou seja, o raio do vetor preto é 1.5 PU, ok? E esse vetor preto é conhecido como vetor espacial, que ele representa a soma das três fases. E é muito importante ter esse conhecimento da cabeça para a gente poder trabalhar o tópico de hoje, que é a transformação de Clark e de Park. Quando a gente fala então de sincronismo, eu vou falar da PLL, que é o Phase Locked Loop, que é utilizado em inglês, mas no Brasil também muitas pessoas falam essa expressão PLL. Ela mede o ângulo de fase e a frequência da rede elétrica. E assim é possível controlar a injeção de potência ativa e reativa. Existem técnicas que não precisam de PLL, principalmente quando o controle é feito em alfa-beta ou em ABC. Se o controle for feito em DQ, é necessário a utilização de uma PLL. Também, como eu comentei anteriormente, realiza a proteção do sistema fotovoltaico. Essa PLL aqui é a PLL mais simples que existe, que foi proposta em 2007, que ela faz uma transformação das variáveis ABC para DQ. Essa transformação é a transformada de Park, que eu vou falar na aula de hoje. Então eu não vou falar sobre a PLL hoje, mas é interessante saber que ela é utilizada, porque eu vou fazer uma transformação de ABC para DQ e o eixo em quadratura, eu vou controlar essa componente para zero, para que ela seja zero, através de um PI. E quando ela for zero, é que eu determinei a frequência da rede, faço a integral dela, acho o ângulo da rede. Retroalimento, porque na matriz de transformação precisa do ângulo. Então, quando eu encontro o ângulo correto, a componente de quadratura vai para zero. E no final da aula de hoje, você tem que entender por que isso é feito. Vamos fazer então os conhecimentos básicos de eixo A, eixo B e eixo C. Você pode imaginar aqui um gerador hidráulico lá na hidroelétrica, onde as bobinas são espaçadas 120 graus uma da outra. Logo, ela produz uma força no eixo 1 aqui, a outra bobina no eixo 2 e a outra bobina força 3 no eixo 3. Então, esses eixos são defasados 120 graus, por isso que nossa rede elétrica é defasada, as fases são defasadas 120 graus. Logo, eu tenho as correntes IA e B e C defasadas de 120 graus uma da outra. Para escrever a equação de força, eu sei que a força é o número de bobinas vezes a corrente, tanto na fase A, na fase B, quanto na fase C. E caso eu desejar trabalhar com essa força resultante, seria a soma da força ABC, eu posso substituir as expressões aqui. E se o número de espiras das fases forem iguais, o que geralmente ocorre em um gerador, porque o gerador ele é equilibrado, ou seja, ele é construído com as fases iguais, então eu posso falar que o número de bobinas são iguais e posso isolar aqui o N e ficaria em função de IA e elevado a J0 mais IB elevado a J2π sobre 3 e IC elevado a J4π sobre 3.
Essa expressão em parênteses é conhecido como o vetor espacial da corrente, ou seja, é formado pela soma das três correntes ABC, ok? Então, essa força resultante, né, lembrando aqui, né, que o E elevado a Jθ é cosseno de θ mais J seno de θ. Então, eu posso agora reescrever, substituindo a corrente IA, IB e IC, e fazer a conta obtendo que o vetor I ele é 3 meios de I é elevado a J WNT mais θ0. Então, essa expressão aqui vem da substituição das correntes IA, IB e C, que eu mostrei no slide anterior. Então, observe que eu tenho um vetor I, que ele é 3 meios do vetor I da fase A. Então, só voltando aqui no slide anterior, observe que a fase A, B e C, a amplitude máxima é I, né? Já no vetor espacial, a amplitude máxima é 3 meios de I. E isso é exatamente aquela figura, aquela imagem que eu mostrei, né, no começo da aula, do vetor espacial. Por isso que o vetor espacial ele é 1,5 vezes, né, no caso, a corrente que ele representa, né, que seria de 1PU. Ok. E aí, então, se eu quiser fazer que o vetor espacial não seja 3 sobre 2, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar essa expressão aqui, ó, por 2 sobre 3. Então, quando eu multiplicar essa expressão por 2 sobre 3, vai ficar multiplicando 3 sobre 2 e logo vai ser uma transformação invariante em amplitude. Logo, a amplitude do vetor espacial que não vai ser 3 sobre 2, vai ser igual a 1, né? E posso fazer a mesma coisa para tensão, né? Qualquer variável que eu quiser somar, né, que for defasado de 120 graus, eu posso fazer, mas geralmente é feito para corrente de tensão. Então eu multiplico por 2/3 e aí eu tenho uma transformação invariante em amplitude, ok? Porque eu peguei o 3 sobre 2, multipliquei por 2/3, ficou igual a 1. Então é muito importante verificar no software que você está utilizando se a transformação é invariante em potência ou invariante em amplitude. Vamos pensar agora, então, novamente no vetor IA, IB e C, e vamos definir que as três componentes têm amplitude igual a 1, ou seja, os vetores são equilibrados. Quando eu ploto, né, o vetor espacial, observe que o raio do vetor espacial, né, que ele fica girando, é igual a 1 também, certo? Então, o raio é constante igual a 1, porque o sistema é equilibrado. Caso as correntes não fossem equilibradas, um exemplo hipotético, né? IA igual a IB, que é igual a 1, e IC igual a 0,5. Logo, observe que o vetor espacial não é mais um círculo de raio 1. Ele tem momentos que ele é menor que 1, tem momentos que ele é quase 1, mas ele não tem mais raio 1. Então, mostra aqui claramente que é um sistema desequilibrado e a gente consegue perceber pelas correntes aqui. Pensando então na transformada de Clarke, a Edith Clarke, né, em torno de 100 anos atrás, propôs essa transformada matemática. O que ela faz? Ela transforma um sistema de 3 eixos em um sistema de 2 eixos. Como que ela pensou então essa transformação de um sistema de 3 eixos para um sistema de 2 eixos? Então nós podemos chamar de fase 1, 2 e 3, né? E ela transformou para fase alfa e fase beta, né? Então como que ela fez isso? Primeira coisa, ela definiu que a fase 1, ou S1 aqui, está em fase com a fase alfa. Então, 1 e alfa estão em fase, então são iguais. Já a fase 2, né, ela pode ser decomposta numa componente Y e numa componente X. A mesma coisa para a fase 3, ela pode ser decomposta numa componente X, Y, né, e numa componente X. Observe que agora essas duas componentes podem ser somadas à componente da fase 1, formando a fase alfa. Já a componente do eixo Y da fase 2 pode ser somada à componente Y da fase 3 e obtemos assim a fase beta, né? Ou a referência beta aqui, ok? Então é assim que é feita a transformação do sistema de 3 fases para um sistema de 2 fases. Essa transformação ela pode ser provada, né, que ela é dada por essa matriz de transformação vezes ABC, eu obtenho a componente alfa e beta. Então é bem simples de fazer, porque o que seria essa componente em vermelho aqui? Seria a componente F2, né? Que seria a minha fase FB aqui, né? Aqui eu chamei de ABC, aqui está 1, 2, 3, mas seria a minha componente F2 vezes cosseno desse ângulo. E essa componente X aqui
seria a F2 vezes o cosseno desse outro ângulo aqui. Esse ângulo aqui é 60, a mesma coisa aqui, ó. Aqui esse ângulo é 60, então essa componente aqui seria o F3, né, que seria meu FC, né, fase C, vezes cosseno de 30. E esse aqui seria meu F3 vezes cosseno de 60, certo? Então, basicamente é isso aqui, né? Então, meu F-alfa é a soma do FA, que está em fase já, né? Seria o ângulo zero, mais o FB vezes cosseno de 2π sobre 3, mais o FC cosseno de 4π sobre 3. Que aí, no caso, está pegando aqui esse ângulo aqui, né? 120, e esse ângulo aqui, 240. Já o F-beta, né? Não tem componente da fase 1, porque ela está em quadratura com o eixo beta, né? Então não tem componente da fase 1. Nós temos o FB vezes seno de 2π sobre 3 e o FC vezes seno de 4π sobre 3. Só que observe que a força em alfa e em beta, como que ela pode ser representada? Porque a força em ABC, eu já mostrei que é o N3, aqui está chamando de N3, mas pode ser o N, né? Vezes A e B ou C. E se eu estiver falando em alfa beta, seria um N2, que eu não sei quanto que é, vezes alfa e beta. Então seria o número de espiras vezes a corrente. Só que observe que essa corrente alfa ela não existe no circuito, é uma corrente que é uma transformação vinda de ABC. Mas eu preciso de saber como que eu vou fazer essa transformação. Já que a força, tanto em alfa e beta quanto em ABC, tem que ser iguais, né? Logo, N2 vezes alfa sobre beta seria igual a N3 e A e B e C. Passando o N2 para o outro lado dividindo, eu tenho essa expressão aqui. Para que a transformação seja inversível, a matriz de transformação deve ser quadrada. Então, se eu quiser fazer a inversa dessa matriz, ela precisa ser quadrada. Por isso, foi proposto a inserção de uma corrente I0. Então, ela pode ser agora, em vez de trabalhar só com alfa e beta, nós teríamos uma componente I0. Então, vezes essa matriz de transformação alfa-beta, vezes ABC. E se isso for verdade, né, eu não sei qual que seria essa linha referente à corrente I0, porque foi inserida aqui apenas para a matriz ser inversível. Observe que essa parte aqui, ó, é exatamente igual a essa parte aqui. Já o K foi colocado por quê? Porque eu não sei quanto que eu tenho que multiplicar o IA e B e C para achar o I0. Ok, eu posso agora então aproveitar as propriedades de matrizes, né? Então a matriz vezes a inversa, que é igual a matriz vezes a transposta, que é igual a identidade. Então, utilizando essas propriedades, eu posso substituir a matriz T, agora não é de alfa beta mais, é 0 alfa beta. Eu vou obter que a matriz vezes a inversa dela tem que ser igual à identidade. Então, eu teria um sistema aqui com duas equações e duas incógnitas. Na verdade, três incógnitas, que é N2, N3 e K, e duas equações. Só que observe que eu não preciso de calcular o N3 e o N2, eu preciso de calcular a relação N3 sobre N2, ok? Então a relação N3 sobre N2 eu posso obter nessa expressão aqui, passando 2 sobre 3 para o outro lado, tirando a raiz. Logo, N3 sobre N2 é a raiz de 2/3, substituo nessa de cima aqui, obtenho que K é igual a 1 sobre a raiz de 2. Ou seja, eu consegui mostrar, né, que essa transformação aqui, ela não fica dependente desses parâmetros. Então, vai ficar dependente desses valores fixos aqui. Logo, a transformação de 0 alfa beta é raiz de 2 sobre 3. Aqui, 1 sobre a raiz de 2, 1 sobre a raiz de 2 e 1 sobre a raiz de 2. 1 menos meio e menos meio, 0 raiz de 3 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Observe que a transformação ela é fixa, é uma matriz constante. Isso me dá várias vantagens na hora de fazer a transformação em termos de esforços computacionais. Posso também calcular a inversa dessa matriz, né, que estaria exibida aqui na direita. Vamos refletir, então, o que acontece quando eu transformo de ABC para alfa beta. Vamos observar inicialmente que esse sinal aqui, ó, A, B e C, ele não é simétrico, ele tem um offset, ou seja, ele não vai de 1 a menos 1. Ele tem amplitude aqui como se fosse indo de menos 1 a 1, só que ele tem um offset e ele começa em menos meio, ou seja, ele vai de menos meio a 1,5, ok? Quando eu faço a transformação invariante em potência, observe que esses sinais que eles têm, né, ele passa aí de menos 1,5 a 1,5,
porque é uma transformação invariante em potência. Logo, o sinal fica 3 sobre 2, certo? Tanto para o eixo alfa quanto para o eixo beta. Observe que o eixo alfa e beta são defasados de 90 graus, né, como proposto pela Clark, né? E aparece uma componente aqui, que é a componente de sequência zero. Ou seja, a componente de sequência zero, ela me ajuda a identificar offset nesse sinal. Se esse sinal fosse bonitinho, indo de 1 a -1, a componente zero seria igual a zero, ok? Caso eu realize a transformação de Clark invariante em amplitude, ou seja, multiplicando isso aqui por 2/3, observe que meu sinal alfa e beta agora vão de 1 a -1. Antes ia de -0,5, -1,5 a mais 1,5. Agora, como é invariante em amplitude, ele vai de 1 a -1, tanto para o alfa e o beta. E a componente de sequência zero aqui seria exatamente o meio, que é o offset que eu tenho aqui, certo? Então é muito importante sempre saber se você está utilizando software que faz transformação invariante em potência ou em amplitude, porque dependendo você vai ter que multiplicar por 3 sobre 2. Ou 2 sobre 3, né, se precisar de voltar. Indo agora para a transformação de Park, né, a gente precisa de entender os conceitos iniciais da transformação de Clark. Ou seja, eu vou trabalhar agora então com meu eixo alfa e meu eixo beta, né, como a Clark propôs. E eu tenho em vermelho o meu vetor espacial, que ele está girando, né, com uma frequência aqui, né, de 60 Hz. Ele está girando. E eu gostaria de visualizar melhor esse vetor. De que maneira? Definindo dois novos eixos, o eixo D e o eixo Q. Só que observe que a definição de alfa e beta são eixos fixos. Então, o eixo alfa é igual à fase A e o eixo beta é 90 graus do eixo alfa. Já a definição do eixo D, feita pelo Park, não é fixo, ele gira também com a velocidade. Então, se o nosso vetor está girando com a velocidade w, né, que seria 2π vezes 60, no caso do Brasil, o eixo D também vai girar com 2π vezes 60, certo? Então, se os dois vetores estão girando na mesma velocidade, então nós temos uma componente aqui D, que é a decomposição desse vetor de componente espacial. Ele pode ser decomposto numa componente de eixo D e numa componente de eixo em quadratura. Observe que se os dois vetores estão girando junto, né, os dois estão indo junto, essa distância sempre é a mesma, se eles estão na mesma velocidade. Logo, o valor em D é constante do vetor espacial e o valor em Q também é constante para o vetor espacial. E isso é muito importante quando você deseja utilizar controladores PI, porque o controlador PI ele é muito bom para sinais contínuos, ele não é bom para sinais alternados, como 60 Hz. Então, utilizando, né, essa transformação, você transforma o vetor espacial em dois vetores, né, VD e VQ, que são vetores constantes, caso você esteja girando na mesma velocidade da rede elétrica, ok? E eu tenho esse outro, que seria o ρ de t. Se esse ρ de t for igual ao θ de t, o que acontece? É sinal que o eixo D está exatamente em cima do vetor espacial. Se o eixo D está exatamente em cima do vetor espacial, qual que é a componente em quadratura? É zero. Se a componente em quadratura é zero, por isso que eu falei com vocês no começo da aula, que aquela PLL, né, bem básica, ela trabalha buscando o eixo Q igual a zero. Por quê? Quando o eixo Q for igual a zero, é sinal que o eixo D está exatamente em cima do vetor espacial. E quando que isso vai acontecer? Quando o ρ de t for igual ao θ de t, certo? Então, quando eu achar esse valor de ρ de t, que ele é igual ao θ de t, e se eu achar a mesma velocidade do vetor espacial, eu estou girando o eixo D e o vetor espacial juntos. Logo, se eles estão girando juntos, no eixo D é como se o vetor fosse constante, e no eixo Q é como se ele fosse zero, certo? Para fazer a transformação de alfa beta para dq também é bem tranquilo. Então, porque eu vou pegar a componente em D, né, e vou ter uma componente aqui em alfa. O que seria essa componente do eixo D em alfa, né? Seria o V de alfa vezes cosseno desse ângulo aqui, ok? Então, V de alfa vezes cosseno desse ângulo aqui. Mais uma outra componente de quadratura, que também vai quando eu decompor ele aqui, né, no eixo alfa e no eixo beta, então eu vou ter uma outra componente de quadratura, que vai ser o V beta vezes o seno desse ângulo aqui, ρ, ok? E a mesma coisa aqui para o eixo quadratura, né,
vai ser uma decomposição que vai ser menos seno ρ v de alfa cosseno ρ v de beta. Então é decompor o vetor quadratura aqui numa componente em alfa e em outra componente, não, componente em beta e aqui componente em alfa. A mesma coisa para o eixo D, decompor numa componente em alfa e numa componente em beta. E aqui está a matriz de transformação, então, de alfa-beta para dq. Precisa dessa matriz ρ. Essa matriz que depende de ρ. Então, a grande desvantagem da transformação de alfa-beta para dq é que depende de ρ. E o que é ρ? ρ é esse ângulo aqui. E como esse eixo D está girando, o ângulo ρ de t também está girando, certo? Então, não é um valor fixo, é um valor variável, varia a todo instante. Então, você tem que ficar recalculando essa matriz toda hora. E isso, computacionalmente, né, quando você vai implementar, pode gerar um gasto computacional. Se eu quiser agora transformar, então, né, para ficar inversível, eu tenho que inserir aqui uma componente de eixo zero. Mesma estratégia usada na transformação de Clark. Então, esse componente de sequência zero, né, observe que ele não depende do alfa e do beta, porque aqui é 0 e 0, aqui é, e ele também não impacta o alfa e o beta. Então, o I0 da transformação de Park é exatamente igual ao I0 da transformação de Clark. Quando eu substituo, né, essa expressão aqui, que seria o quê? A corrente 0 alfa-beta em ABC, né, que seria matriz de transformação vezes corrente de ABC, eu acho a relação entre I0 dq e a corrente ABC, ou seja, eu posso transformar direto de ABC para 0 dq, certo? Através dessa matriz aqui. Observe que também depende do ρ. Se depende do ρ, essa matriz tem que ser recalculada toda hora. Computacionalmente exige um esforço, né, de ficar recalculando essa matriz toda hora. Então a transformação de Park, ela usa uma matriz que ela tem que ser atualizada a todo instante, enquanto a transformação de Clark, ela utiliza uma matriz constante, certo? Mas a vantagem que em dq, né, os meus sinais de d e q são componentes constantes, né, se você está em regime permanente. Vamos fazer uma aplicação, então, da transformação de Park, pensando nesse sinal VA, VB e VC. Substituindo, né, essas expressões VA, VB e VC aqui no sinal, né, ABC, né, multiplicando pela transformação, eu obtenho que V0 é igual a zero. Por quê? Porque as três componentes valem V, ou seja, o sistema aqui de extensão é equilibrado, logo a sequência 0 vale zero. E o VD é V cosseno de WT mais θ0 menos ρ. E o VQ é V seno de WT mais θ0 menos ρ. Passando para a forma de vetor, né, eu poderia falar que o vetor VDQ é igual a vetor vezes E elevado a menos J ρ de t, né, que seria V elevado a menos J WT menos ρ de t mais θ0, ok? Sendo que o meu ρ de t, ele está girando na velocidade, né, WT. Qual que é a grande sacada, então? Se meu ρ de t está girando na velocidade WT, observe que essa componente se anula. Se essa componente se anula, qual que ficaria a expressão? Ficaria que V de D e Q é V elevado a menos J θ0, certo? Assim, eu poderia ter duas componentes, né, de eixo direto e quadratura, também são defasadas 90 graus, onde VD é V cosseno de θ0 e VQ é V seno de θ0, certo? Então, observe que as duas componentes são constantes, porque θ0 é um valor, né, constante. Se o θ0 for igual ao θ, né, foi igual a zero, quer dizer que meu vetor de eixo D está exatamente em cima do meu vetor espacial. Logo, VD cosseno de zero é 1, então meu VD é o pico da tensão do sinal, né, senoidal, e o VQ, como seno de zero é zero, VQ é igual a zero. Logo, se eu conseguir achar uma condição que o θ0 é igual a zero e que o ρ de t é igual a W de t, meu sinal em quadratura vai ser igual a zero. E significa que eu detectei o ângulo da rede e a frequência da rede. E eu vou falar bastante disso na próxima aula, né, na aula de PLL. Passando agora para, se a gente fosse fazer o mesmo exemplo, só que com correntes, né, aqui sendo igual a 1 em 1, né, eu poderia, né, pensar em algumas condições. Se o meu ρ for igual a zero e meu θ for igual a zero. Ou seja, se o meu ρ é minha velocidade. Se minha velocidade é igual a zero, significa que eu estou parado, eu não estou girando para procurar o vetor espacial. Então, qual que é a amplitude das componentes obtidas? Qual que é a frequência das formas de onda obtidas? Então, antes de
fazer a conta, observe que se eu estou parado e o vetor está girando, eu vou enxergar o vetor girando, porque eu estou parado. Então, quando eu observo aqui a forma de onda, observe que em ABC o vetor está, né, girando, né, então 60 Hz, né, ele está. E o minha componente D e Q, aqui com a transformação invariante em amplitude, também está girando com 60 Hz. E meu componente em quadratura apareceu aqui, ou o componente eixo zero apareceu meio, por quê? Porque esse sinal meu aqui, como eu falei anteriormente, ele vai de menos meio a meio, ele tem um offset. Então esse offset ele aparece na componente de sequência zero. Se fosse variando de menos 1 a 1, esse offset aqui, ou a condição I0, seria igual a zero. E observe que então que minha onda verde, que é a minha componente D, ela está em 60 Hz, e minha componente em quadratura também está em 60 Hz. Ou seja, se eu definir que minha velocidade do parque é igual a zero, eu caio na mesma condição de Clarke. Ou seja, Park fez algo mais profundo, né, que a transformação de Clarke, e ele tem uma condição específica que seria exatamente igual à condição de Clarke, que é o ρ igual a zero, certo? Um segundo ponto agora. Eu estou com meu ρ girando numa velocidade 377t, ou seja, 2π vezes 60, eu arredondei para 377 vezes o t. Então, eu estou girando na mesma velocidade aqui da minha corrente IA, B e C. E meu θ é igual a zero. Então, qual que é a amplitude das componentes obtidas? Se eu estou girando, a amplitude, né, vai depender se a transformação invariante amplitude ou invariante potência. Se for invariante em amplitude, vai ser igual a 1, né? E qual que é a frequência? Se eu estou girando na mesma velocidade do vetor, então o vetor ele vai estar parado para mim, porque os dois vetores vão estar girando na mesma velocidade. Então vai ser constante. Quando eu observo, é isso que eu estou vendo. Então, mesmo sinal de menos meio a 1, apareceu aqui em azul a componente em quadratura, apareceu aqui ó, a componente IQ, né? A componente I0 é igual a meio, que é o offset. A componente em quadratura é igual a zero, e a componente de eixo direto é igual a 1. Ou seja, porque eu estou exatamente em cima do vetor espacial, na mesma velocidade e sem diferença de ângulo entre eles. Logo, eu estou enxergando o pico. Só que o pico, observar que tem um offset, né? Então ele vai de menos meio a meio. Mas o pico, né, desse vetor é como se fosse, né, de 1. Vamos agora então para um terceiro caso. Observe que agora eu estou na mesma velocidade, mas eu não estou no mesmo ângulo. Ou seja, eu estou numa distância, né? Eu não estou em cima do vetor espacial, eu estou defasado 50 graus, né? Eu tenho um problema. Por quê? Porque eu não estou exatamente em cima. Logo, minha componente de quadratura não vai ser igual a zero. E é isso que eu observo aqui, ó. Então, minha componente eixo zero não mudou em nada, porque é meio, que é offset. Observe que a componente de quadratura não é igual a zero, em vermelho, e a componente de eixo direto não é igual a 1. Ou seja, se eu não estou alinhado, né, em cima do vetor espacial, eu não consigo enxergar o vetor completamente. Eu enxergo uma quebra, uma decomposição, em parte no eixo D e parte no eixo Q, que é isso que eu estou mostrando aqui. Se somar os dois, né, VD ao quadrado mais VQ ao quadrado, tirar a raiz, eu obteria 1. Né? A soma desse ao quadrado mais esse ao quadrado, a raiz disso é igual a 1, certo? E o último caso, se eu estou girando na velocidade ao contrário do vetor espacial, ou seja, o vetor espacial da corrente é 377, eu estou girando a menos 377, ou seja, estou no sentido oposto. Então a transformação de Park é tão genérica que permite até girar no sentido oposto. Então se tem um vetor girando em 60 Hz, o outro em menos 60 Hz, é como um está enxergando o outro como se eles estivessem a 120 Hz. Né? E isso é que eu observo aqui na transformação. Enquanto esse sinal aqui tem 2 ciclos e meio, né? Esse sinal de baixo aqui tem 5 ciclos, mostrando que a componente D e Q está com a frequência igual ao dobro, né, do sinal original, porque eu estou girando no sentido contrário, né? Mesmo eu estando, né, em cima do vetor, né, com teoricamente θ igual a zero, mas só que como um gira para um lado e o outro gira para o outro, né? Observe que o vetor, né, dq, né, ele fica com a frequência o dobro do sinal original. Então espero que tenha sido, né, proveitoso essa aula, né? Agradeço a todos vocês e desejo bons estudos.